todo mundo e a sua tia já sabem que o Bolsonaro fugiu para a embaixada da Hungria em fevereiro desse ano, logo que ele teve que entregar o passaporte dele. Ele passou ali 2 dias gostosinhos dormindo na cama do quarto de hóspedes da embaixada, isoladinho, quietinho. A apuração, esse é o ponto, veio da gringa, foi revelada pelo New York Times. A redação brasileira do New York Times aqui é chefiada pelo Jack Nickas, e ele teve aí em um monte de jornal, o cara tá em todas, respondendo a respeito dessa apuração tão importante e que teve que ser revelada aí a partir do exterior. A gente tem um vídeo aí, Teobaldo, vamos dar uma olhada? A gente tá aqui, ó, agora que eu vou falar, estamos aqui com a nossa maravilhosa Sofia Labanca na mesa. Muito obrigada. Temos mais uma surpresa ali na tela que eu vou chamar depois. Medo. Por enquanto, vamos dar uma olhada aí no Jack Nickas falando na Globo News a respeito dessa apuração. Como é que o New York Times conseguiu essas imagens da Embaixada da Hungria mostrando que o ex-presidente brasileiro estava lá aproveitando o carnaval na Embaixada da Hungria? Vamos dar uma olhada. O que eu posso dizer é que eu realmente não sei por que ele estava lá, porque a gente não conseguiu confirmar exatamente a razão que ele chegou e ficou por 2 noites. Mas também eu posso dizer que eu falei com vários diplomatas que isso seria raro, que o ex-presidente dormiu numa embaixada por 2 noites. E também eu posso dizer que as gravações mostraram que o embaixador na embaixada, ele não passou muito tempo na área da embaixada como o ex-presidente. Parecia que o ex-presidente estava um pouco sozinho com o segurança dele e o embaixador estava vivendo a vida dele. Era então, aí uma visita indesejada, será? É difícil dizer porque ele estava lá, mas o contexto parece que ele estava lá para ter um tipo de porto seguro. O que eu posso dizer é que eu não... Bem cauteloso esse... Cauteloso, Jack Nickas, cauteloso. Agora, algumas coisas chamam a atenção aí, Sofia, nessas imagens, né? Claro, para além do choque inicial, que diabos Bolsonaro estava fazendo na Embaixada da Hungria. Mas se você reparar bem, a gente tem imagens, não é imagem de uma câmera da Embaixada da Hungria, a gente tem várias imagens de várias câmeras da Embaixada da Hungria. As pessoas estão começando a se perguntar aí como é que o New York Times teve acesso a essas imagens aí, né? Daí já entra toda uma teoria conspiratória de que foi a CIA, que tinha espiões, né? E aí, você tem alguma abordagem a respeito disso? Olha, qualquer coisa que eu disser aqui vai ser especulação, mas eu acho que existe uma outra possibilidade que as pessoas não estão falando tanto, mas que a gente tem que pensar é que isso tenha sido vazado por alguém de dentro da própria embaixada. Porque houve aí um esforço de manter os funcionários fora da embaixada enquanto o Bolsonaro estava lá, né? É porque era carnaval também, né? Era carnaval, dia 12 e 13 não tinha funcionários lá, mas no dia 14 foi dada uma ordem da embaixada para que os funcionários ficassem no home office, não voltassem. E daí foi depois que o Bolsonaro saiu que os funcionários voltaram presencial. Então, houve aí um esforço por parte da embaixada para que não tivesse funcionários lá enquanto o Bolsonaro estava lá. Claro, os 2 dias do carnaval ficaram mais fáceis fazer isso. No 4º dia, o dia 14, teve essa questão aí, ó, fiquem em home office, não voltem aqui. Então, parece que a impressão que eu fico, como eu disse, estou falando aqui com base em pura especulação, é que existia um interesse de que nem os funcionários da própria embaixada soubessem o que estava acontecendo lá. E talvez tenha sido até um próprio funcionário da embaixada que tenha entregue essas imagens. Entendi. E eu cheguei a ver, posso cometer aqui um equívoco, mas se eu não me engano foi no ICL Notícias, na coluna da Juliana Dalpiva, posso estar dando a fonte errada. Porque eu estou puxando aqui de cabeça. Falando que é até o que levantou essa desconfiança de que havia algo acontecendo lá foi justamente essa ordem de que os funcionários não voltassem.
agora a informação completou aqui de um jeito diferente para mim, porque eu estava realmente pensando nisso, assim, não, mas quem sabe eles não, né, dispensaram a galera, porque, sei lá, era carnaval, um dia a mais, a galera, mas eles não dispensaram a galera, eles mandaram trabalhar longe. Né? E isso realmente, eu no lugar deles ficaria desconfiado. Isso aumenta a possibilidade, né, de que tenha sido alguém de dentro da própria embaixada que daí teve acesso a essas imagens e resolveu vazar. Eu espero que essa pessoa esteja bem protegida. Mas antes de falar disso, eu tenho mais uma pessoa aqui no nosso acesso remoto, por falar em trabalhar de home office. O nosso Álvaro Borba está lá no nosso ático, pronto para comentar. Mas antes de comentar, Álvaro Borba, nós vamos mostrar aí uma imagem que o Teobaldo tem preparada ali, que é uma imagem também. O pessoal do New York Times foi às últimas consequências para conseguir aí essas informações. Eles conseguiram uma imagem via satélite que mostrava que o carro do Bolsonaro esteve lá, né, levando ele naquele dia. Isso é incrível. Isso aí realmente, assim, jornalismo fino. Aí o pessoal estava discutindo, né, sobre quanto custa uma imagem dessa lá, daí... Mas acho que o Álvaro pode trazer mais informações aí a respeito disso, né, sobre essa questão da imagem de satélite. Fala, Álvaro. Aê! Primeiro, pô, que luxo. Que luxo ver todo mundo juntinho aqui. A Ana, nossa diretora, a Sofia coordenando o conteúdo, comentando, o Teobaldo na coordenação técnica e o Bobo aqui, ó. Ó, mas eu tô achando chique a imagem. Imagina quando for um entrevistado da hora aqui nessa tela, alguma coisa assim. Deixa eu dizer o seguinte, a Sofia mencionou a coluna da Juliana Dalpiva, com muita razão. A Juliana não faz essa coluna sozinha, quem trabalha com ela também é a Carla Gamba, né? E a Carla Gamba, para a coluna da Juliana, descolou mais imagens das câmeras da embaixada, né? Via uma fonte, certo? Então a gente sabe que foi alguém da embaixada que cedeu essas imagens para o New York Times. Opa! Agora Isso é um ponto pacífico. Isso é um ponto pacífico, não tem outro jeito. A gente não sabe se a fonte da coluna da Juliana, que fala com a Juliana através da Carla, é a mesma fonte do New York Times. Ok. Agora, como alguém que estuda a teoria da conspiração e está ciente dos efeitos que esse tipo de coisa causa, eu preciso dizer o seguinte: não há margem para a gente cogitar o envolvimento de espiões ou operadores de inteligência, para usar o termo mais acertado, né? A gente não tem indício nenhum para especular isso. Então não dá para dizer que foi a CIA, muito menos a nossa BIM. Mas muito Não, menos. se fosse Eu a acho que BIM... essa ninguém cogitou. Muito menos a nossa BIM. As imagens do satélite, só para completar minha fala aqui, as imagens do satélite seriam uma prova ou, no mínimo, um indício de que tem uma agência de espionagem no meio. Não. Em absoluto, não. É caro ter aquelas fotos? Caro pra caramba. Custa coisa de milhares de dólares para cada quilômetro quadrado lá. E não dá para comprar um quilômetro só se vende em pacotes extensos e tal. Agora, se tem um veículo de imprensa nesse mundo que pode pagar para essa segurança da sua apuração, é o The New York Times. Né? Então, assim, ó, vamos celebrar o jornalismo da Juliana, vamos celebrar o jornalismo da Carla, certo? Vamos celebrar o jornalismo do Jack Nickas, né? E vamos celebrar a informação, ao invés de celebrar o contrário dela. Esse é o meu recado sobre isso, sabe, Ana? Isso aí. Ótima apuração, realmente, e fundamental também para a história, né, de todo esse processo aí, de golpe, de investigação dos crimes do Bolsonaro, enfim. Jornalismo aí, tanto nacional quanto internacional, tá de parabéns. A gente fica por aqui nessa, mas torcendo para que essa fonte aí, ou fonte do Embaixada da Hungria, vaza mais umas coisinhas aí. Eu quero essa fonte aí também. Hein? Eu quero. Eu quero essa fonte aí também. Que tal? Ficamos por aí. Valeu! Até mais.